manhã não diminuiu. E aí eu vejo algumas carinhas novas, que talvez é a primeira vez que estão vindo no domingo pela manhã, mas que Deus possa estar honrando cada um. Como é bom. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, vamos ver até o 35. Mateus 18. A palavra de Deus fala dessa forma: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrou-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, ele, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu servo, como também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou às mãos dos torturadores, até que viesse e pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos: fala agora, Senhor, com cada um de nós. Estamos aqui com corações quebrantados e prontos para ouvir a tua palavra, pois eu oro no teu nome. Amém. C.S. Lewis, ele relata que é muito mais fácil a gente falar de perdão do que realmente perdoar. É fácil a gente falar sobre perdão até que alguém pare de perdoar. Amar a todos é muito fácil. O desafio é amar justamente quem nos persegue. Alguém disse: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Como é difícil, só que isso é um fato. Muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas, e também nós decepcionamos algumas pessoas. As pessoas, em alguns momentos, elas se tornam um ladrão da nossa alegria, acabam tirando a nossa alegria, o nosso sentimento, e a gente acaba sofrendo muito por essas coisas. As circunstâncias adversas, elas acabam também tirando o brilho de Deus na nossa vida. E existem pessoas que adoecem, que ficam muito doentes por falta de perdão, por não aprender a perdoar. E Jesus quer que a gente possa aprender a perdoar em todo tempo. Nós vivemos num mundo doente, um mundo epidêmico, e essa epidemia que tem no mundo é a falta de perdão no coração. Pessoas cheias de mágoa, cheias de rancor, nações contra nações, reinos contra reinos, família contra família. Por quê? Porque não aprenderam a perdoar. Hoje 50% dos casamentos acabam em divórcios, justamente porque as pessoas não aprenderam a perdoar. E a dureza, ou o fruto do divórcio, é justamente a dureza do nosso coração, ou seja, a incapacidade que nós temos de perdoar. E quando nós não perdoamos, como que nós
vamos conseguir viver. E a maior doença que existe hoje dentro das igrejas é a marca. O pecado da marca, da falta de perdão. E a Bíblia nos fala que quem não perdoa, adoece, sofre. E por isso, Deus quer fazer com que a gente aprenda a perdoar em todo tempo. Quando nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a viver de uma forma diferente. Deus faz parte da natureza de Deus perdoar o povo. Ele nos perdoou primeiro. Abra a tua Bíblia lá em Colossenses e segura ela aberta um pouquinho, Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos estar vendo algumas coisas que a palavra de Deus nos orienta sobre justamente o perdão. Colossenses capítulo 3, no versículo 13, a palavra de Deus fala dessa forma: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Deus está falando que para a gente ser cristão, nós temos que ter uma nova vida, uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova ideia. Então, quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Porque a palavra fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. E a atitude de Cristo, se oferecendo como sacrifício vivo numa cruz, foi para quê? Para perdoar os nossos pecados. E quando a gente não consegue entender isso, nós estamos agindo contra a palavra, contra os princípios de Deus. Por que temos tantas queixas uns contra os outros? Muitas vezes no mundo que vivemos nós não conseguimos entender isso. Ainda nós vamos ter essas dificuldades porque ainda nós não chegamos ao céu. No céu nós não vamos ter essas dificuldades. No céu nós não vamos enfrentar isso, porque lá é um paraíso. Bom dia do pastor, né? É muito bem tratado, cuidado. O importante é que a gente entenda que aqui nós temos falhas e nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. E o mais importante na nossa caminhada, nós precisamos exercitar o perdão. O que é exercitar o perdão? É perdoar em todo tempo. É aprender a viver de uma forma que todos que estão ao nosso redor sejam abençoados. Por que vão ser abençoados? Porque vão aprender a perdoar. Por que muitos têm sido perdoados? Na comunidade ou na igreja que nós vivemos, é realmente onde nós aprendemos a perdoar. Deus nos ensina a perdoar como Ele nos perdoou. Mas nós temos que perdoar do quê? De tudo. De todas as coisas que alguém possa fazer por nós. Deus pagou esse preço por nós. Nós somente temos que estar tomando posição. Ele levou sobre si, Ele sepultou os nossos pecados juntamente com Ele e nos trouxe uma nova vida. Quando a gente olha para o texto de Mateus que nós lemos, aquele homem foi perdoado por dever 10.000 talentos para o seu Senhor. Vamos imaginar, cada talento, em quantidade de peso, é aproximadamente 43 quilos. Calcule 10.000 talentos. E denários seria a porção de um dia de trabalho, não é isso, né? Tem duas formas de calcular isso. Primeiro, ia dar 80 bilhões de dólares. Os 10.000 denários. 4 bilhões de dólares. Se fosse em prata, 80 milhões de dólares. É muito valor, né? Então imagine um cara dever tudo isso e chegar e se humilhar e Deus perdoar. Qual que era a consequência dele não pagar a dívida? Ele ia ser vendido como escravo, sua mulher, seus filhos, tudo que ele tinha ia ser vendido e ele ia continuar preso. Por quê? Porque ele não conseguiu pagar a sua dívida. Mas ele tinha também um devedor, aquele cara que devia um dia de serviço para ele.
E ele saiu e encontrou esse cara. E a Bíblia fala que ele foi no pescoço do cara, ele tentou sufocar. Agora você vai me pagar. E o cara se ajoelhou e implorou. E o que ele disse? Não, eu não te perdoo. Você vai preso agora até conseguir me pagar a dívida. Parece que é algo injusto, não é? O cara devia 1 milhão e foi perdoado. O outro devia 10 reais, aí ele não quis perdoar. Mas se ele foi perdoado de 1 milhão, por que ele não perdoa quem deve 10 para ele? Muitas vezes nós somos injustos. Mas esse cara teve uma consequência. Alguém chegou e falou novamente para o seu senhor: olha, aquele cara que tu perdoou ele de toda aquela dívida, não perdoou o cara que devia para ele apenas umas merrecas. O que ele fez? Chamou novamente esse cara: vem aqui. Como você não foi fiel, não perdoando, tu teria que ter reagido da mesma forma que eu reagi com você, e você não fez. Por isso você vai ser lançado na presa. E a dívida que eu tinha perdoado, agora não está mais perdoada. E é justamente o que Deus fez para nós. Nós não merecíamos ser salvos, e Ele nos perdoou, pagando o preço alto, sendo sacrificado por cada um de nós. A recusa, quando a gente se recusa a perdoar, ela causa algumas reações na nossa vida. Quando a gente não perdoa as pessoas, a palavra de Deus fala em Mateus 11, né, que nós não somos dignos nem de orar. Quando você não perdoa, como que Deus vai ouvir a tua oração? Então nós temos que perdoar. Quem não perdoa, não pode adorar. Então como que você vai estar louvando a Deus, cantando louvores, se você não aprendeu a perdoar? Lá em Mateus capítulo 5 ele fala sobre isso, versículos 23 e 24. E ele também diz que quem não perdoa, não pode ser perdoado. Na oração do Pai Nosso, que nós oramos lá no 6,12, fala, né? Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Então, como que você vai querer ser perdoado se você não perdoa? Lá em Tiago, no capítulo 5, ele fala que quem não perdoa adoece, sofre. Por quê? Porque Deus é amor. E Ele veio trazer o perdão. Então, quem não perdoa, ele merece ser açoitado. Nós vimos aqui no final do capítulo 18, no versículo 34, que aquele homem foi entregue aos carrascos para ser açoitado, porque não perdoou quem estava inadimplente com ele. Então nós temos consequências na nossa vida. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não aprendemos o princípio do perdão. E o princípio do perdão é o amor de Deus. Quando nós vemos, agora sai de Colossenses, vai lá para Lucas no capítulo 17. E pode ficar aberto em Lucas 17 um pouquinho. Nós vamos estar vendo sobre os princípios do perdão. O que Deus tem para nos perdoar? Lucas no capítulo 17, no versículo de 3 a 5, nós vamos estar lendo um pouquinho nesse capítulo 17, com 3. O versículo 3 diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa. Então o que Deus está falando? Para que a gente tenha cautela. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Esse repreender significa muito mais, não de cobrança, mas de você chegar e questionar, de você indagar, de você. Então nós precisamos ter cautela. É muito mais fácil a gente chegar e esmagar uma pessoa que está no chão, mas é mais difícil você derrubar alguém que está em pé. Então a nossa palavra, ela fere. Quando a gente lembra daquela passagem da mulher adúltera, né? O que aconteceu quando Jesus chegou? Estavam várias pessoas ao redor, aquela mulher prostrada, e Jesus agiu com cautela e perguntou: o que aconteceu? Ela pegou. E o que vai acontecer? Nós vamos apedrejar. Olha como Jesus é cauteloso. Ele olha para aquelas pessoas e diz: quem nunca pecou?
que atire a primeira pedra. E o que Jesus faz? Abaixa a sua cabeça e começa a escrever na terra ou na areia. Jesus é prudente. Ele podia ter chego e feito um rebuliço, mas ele teve prudência, cautela. Ele chegou com amor. Por quê? Porque ele nos ama. Mesmo que a gente fale, Jesus ama cada um de nós. E quando ele levantou a cabeça, só estava ele e aquela mulher. E ele falou para ela: vai e não peques mais. E quando a gente lembra também de Pedro, Jesus e Pedro por 3 vezes negou Jesus. E qual foi a afronta de Jesus para Pedro? Jesus chega bravo para Pedro e grita com ele: não. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Puxa, mas eu te traí. Vem perguntar se eu te amo. E é por 3 vezes que Jesus chega e pede para Pedro: Pedro, tu me amas? Muitas vezes a falta de perdão na nossa vida quebra o princípio do amor de Deus. Deus nos ensina a perdoar sempre. Quantas vezes por dia eu preciso perdoar? No livro de Lucas, aqui no capítulo 17, ele fala 7 vezes ao dia. Se a pessoa pegar contra você e chegar 7 vezes no dia pedir perdão, perdoe. Mas em Mateus, a palavra de Deus fala que nós devemos, Mateus no capítulo 18, fala que nós temos que perdoar. Quando Pedro questiona Jesus também: e aí, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7 por dia, em todo tempo. Perdoar em todo tempo. Mas mesmo que tenhamos dificuldade, nós temos que perdoar. Muitas pessoas dizem que o tempo é um santo remédio para curar feridas. Mas a gente olha na Bíblia e vê que não é bem assim. Quando nós olhamos para os irmãos de José, aquelas pessoas já tinham passado 22 anos que eles tinham vendido José como escravo para o Egito. E ainda aquilo atormentava os seus corações. Aquilo causava um desconforto. Ou alguém pode dizer que o silêncio não é a voz do perdão. Muitas pessoas dizem que o silêncio é a voz do perdão, você ficar calado. Mas a gente vê na vida de Davi que ele adulterou, ele tramou, ele matou, ele mentiu, e ele se silenciou no seu pecado. Mas esse silêncio trouxe doença sobre a vida dele. Esse silêncio fez com que ele ficasse triste na presença de Deus. Então, enquanto ele não confessou, ele não foi liberto. Enquanto ele não foi confrontado, esse confronto tem que ser algo amoroso. Tem que ser de uma forma que a pessoa aprenda a amar. Sepultar os problemas não vai mudar. É a mesma coisa que você sepultar uma pessoa viva. Aquilo vai continuar vivo, mesmo que seja sepultado. Então não adianta a gente tentar afastar a culpa da nossa vida. Nós temos que assumir. É preciso a gente arrancar o problema pela raiz. Eu gosto muito de mandioca, né? Por quê? Porque você tem que arrancar a raiz, porque a raiz que é o alimento para você, não é a planta. Então quando você tira pela raiz, e muitas vezes quando você está arrancando pela raiz ainda quebra, né? Aí você tem que pegar, cavocar mais um pouco para tirar tudo. E isso, aí a partir daquele momento você transforma em algo saboroso, algo bom. E o perdão tem que ser assim. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele orientou que nós não podemos deixar o sol se pousar sobre nossa ira. Temos que perdoar sempre. Não coloque sua cabeça no travesseiro antes de pedir perdão. Esse perdão ele tem que ser com arrependimento. Quando a gente entende que isso tem que ser com arrependimento, a gente vê que a mesma língua que fere é a mesma língua que tem que pedir perdão. Você não pode fazer uma afronta para alguém e pedir para que o outro vá lá e peça perdão por você. Por quê? Porque Deus quer que você aprenda
a viver de uma forma diferente. O repreender, a palavra repreender, ela quer dizer para você: chame aquela pessoa de lado e converse com ele. Não é chegar em público e ver: puxa, Luiz, você está falhando aí, cara. Não é chegar no meio de todo mundo e cobrar dele, porque senão vai criar uma mágoa no coração. Mas a Bíblia fala que você tem que chamar a pessoa e conversar com ela. Então, quando você chama, quando você conversa, você consegue entender que Deus é maior na nossa vida. Ele é soberano. E esse perdão, ele causa algo muito bom. Perdoar sempre. Por quê? Perdoar não é esquecer, não vai dar uma amnésia na tua cabeça. O perdoar não vai trazer um esquecimento. Olha, perdoei o Luiz, agora nunca mais vou lembrar disso. Não, você vai continuar lembrando, mas só que isso não vai mais fazer mal para você. O perdoar vai fazer com que você aprenda a conviver com aquela pessoa. Muitas vezes a gente fala: vamos pôr uma pedra em cima. Quando você coloca uma pedra, talvez você possa passar e bater nela. Aí você vai lembrar que aquilo vai causar algo no teu coração. Mas quando você perdoa realmente de coração, mesmo que você lembre, aquilo não vai mais te atingir. Porque o perdão de Deus, ele restaura a nossa vida. O perdão de Deus, ele faz com que a gente possa ficar livre. E o perdão de Deus, ele faz com que a gente possa entender que nós primeiro temos que perdoar, porque Deus nos amou. Se o perdão é algo sobrenatural de Deus, nós temos que estar livres dessa culpa. Aprender a perdoar sempre. Muitas vezes no próprio relacionamento, no casamento, nós vamos deixando pequenas coisas, pequenas mágoas, que vão ficando, que vão se tornando grandes rochas. Pequenas pedras, pedregulhos, vamos empurrando para baixo do tapete. E quando você não trata, aquilo vai gerar uma imundícia na tua vida. Então Deus quer que você aprenda a se relacionar. Perdoar é você ficar livre. E você vai deixar que a outra pessoa livre. Enquanto você não perdoa, você fica amarrado com aquela pessoa. Você fica vinculado porque tem uma raiz de amargura prendendo. Quando você perdoa, é como arrancar a mandioca, Tira toda a raiz e joga numa panela e faz um escondidinho, Fica bom. Nós precisamos aprender a perdoar. Tem algumas características do perdão que nós precisamos aprender. O versículo 4 do capítulo 17 de Lucas, ele continua falando: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa. O perdão, ele deve ser ilimitado. O perdão de Deus, ele é limitado com a gente. Não tem limite. O limite, eu acho que foi o extremo de Deus para mostrar o seu perdão, foi a cruz. O limite máximo de Deus para mostrar o nosso perdão por nós foi a cruz. Doação de vida por quem não merecia, por quem pecou e merecia uma morte. Jesus se fez essa morte por nós. Então ele é uma obra da graça, da misericórdia de Deus por nós. Quando a gente consegue entender isso, nós conseguimos ver que Deus nos perdoa. Pedro, ele fica indignado sobre a necessidade de perdoar. Ele não sabia qual era o limite do perdão. Por isso que lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21, fala: sempre, cada vez que você for questionado, você vai ter que perdoar. Cada vez, versículo 21 do capítulo 18 de Mateus, é o texto original nosso, no 21 fala então: Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes. É muito tempo, é muito perdão. Perdão em todo tempo. O perdão de Deus,
ele tem que ser o nosso referencial. O perdão de Deus, ele causa coisas boas na nossa vida. Por isso que quando nós dizemos perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós temos que entender que isso vem do Senhor, não é do homem. O homem tem um coração duro, o homem tem um coração que precisa ser quebrantado. Nós vemos o profeta Oséias, ele demonstrou o amor e o perdão de Deus para o povo de Israel. Ele profetizava para o povo de Israel e ele dizia que Deus queria perdoar aquele povo, mas o povo precisava se submeter. Tanto que ele perdoa a sua esposa, Gomer, de tudo que ela tinha feito para ele, ele acaba perdoando para mostrar para aquele povo o amor de Deus. E você, como é que tu tem demonstrado esse perdão? Porque o perdão de Deus, ele tem que ser restaurador na nossa vida. O perdão de Deus, ele tem que ser unilateral na nossa caminhada. A pessoa quer o perdão, né? E nós temos que aprender a perdoar. E isso tem que tirar todas aquelas farpas de amargura do nosso coração. Quando você perdoa, você tem que tirar tudo. Muitas vezes, eu te perdoo até aqui. Daqui para frente eu não te perdoo. Então não perdoo nada. Eu vou perdoar até esse ponto. Desse ponto para frente, não perdoo. Não existe você fazendo uma limpeza. Quando você vai fazer uma faxina na casa, você não limpa só o corredor, só o meio, né? Você levanta o tapete, você tira as coisas. Eu vejo lá em casa, né? Você faz uma bagunça para poder organizar. Então o perdão tem que ser assim, ele tem que tirar toda aquela bagunça que está no nosso coração, fazer uma limpeza profunda e trazer algo novo, algo bonito, que você tenha prazer em estar junto. Então, toda a mágoa, toda a farpa que ficar no nosso coração, ele faz com que, pense no leite, né? O leite, quando ele é deixado fora da geladeira, ele azeda. E o pecado, a falta de perdão, quando nós não tiramos do nosso coração, ele fica azedo. Você não tem prazer em se apoiar nas coisas da vida, porque algo está incomodando. E é isso que Deus quer que você tire. Tudo isso que possa estar azedando a tua vida. O perdão, ele restaura laços quebrados. Famílias que não podiam nem se ver. Vamos lembrar do filho pródigo. Saiu de casa, pediu tudo que ele tinha direito e foi embora. Imagine se fosse com a gente. O que você faria numa situação dessa? Quando o filho liga para você, pai, estou na pior, eu queria voltar. Meu filho, eu já dei tudo que você tinha. Tem o teu irmão que está aqui trabalhando comigo, para esse sim, ele tem direito. Mas Deus, quando usa essa parábola do filho pródigo, para mostrar que mesmo nós, pecando, sendo falhos, ele nos perdoou. O que ele fala? Venha para casa. Aí chega o filho, cheio de culpas, e fala, olha, me trate como um dos teus funcionários. Não, você é meu filho. Traz aqui uma roupa nova para ele. Traz o anel da família, porque eu não prometo. Porque esse meu filho estava perdido e agora reviveu. Esse meu filho estava perdido e agora trouxe vida. Como que eu não vou perdoar? Quem é sangue do meu sangue, carne da minha carne. Por isso que Jesus nos perdoa. Porque nós somos criação de Deus. Como que Ele não vai perdoar a sua própria criação? Então Deus tem que restaurar na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus é maior na nossa vida. O versículo 5 do capítulo 17 de Lucas, ele ainda fala: então disseram aos apóstolos, ao Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé, porque do jeito que nós estamos vivendo, está difícil, nós não estamos conseguindo viver. E Deus, o que Ele faz? Ele trabalha. Então nós precisamos pedir para Deus, aumente a nossa fé. Nós precisamos viver uma vida aprendendo a perdoar. Uma pessoa que não tem uma fé, ou tem uma fé fraca, não tem uma fé firmada em Cristo,
ele não consegue perdoar. E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, o que nós temos que fazer? O último processo que nós temos que aprender sobre o perdão: rejeite ideias e represália. O que é isso? O que isso tem que trazer para a nossa vida? Jesus, em momento algum que ele foi insultado, ele insultou. Por isso que ele é o Deus de amor. Quando a gente olha para José do Egito, mesmo com todas as afrontas que seus irmãos fizeram vendendo ele, o que ele fez? Quando eles vieram pedir ajuda, mesmo não sabendo que era José o irmão, o que ele fez? Ele abençoou. É isso que nós temos que fazer. Muitas vezes a gente fala que temos que devolva do jeito que veio, rebata, né? Não estamos jogando tênis. Veio a bolinha, você vai rebater. Não é assim. Quando vem algo para você, perdoe. Porque isso tem que ser natural do ser humano. Tome a iniciativa para a solução dos problemas. Não importa se é você o ofensor ou o ofendido, cabe a nós, como servo do Senhor, chegar e pedir perdão para aquela pessoa. Mas aí é demais também, né? Não é demais, porque a palavra de Deus nos orienta: quem se humilha é exaltado. Quando você se humilha na presença de alguém, por que na presença de autoridades muitas pessoas fazem reverência, né? Chega uma autoridade, as pessoas até se ajoelham na frente. E muitas vezes, porque nós olhamos e achamos aquela pessoa superior a nós. Mas quando nós, ou alguém nos magoa, nós achamos aquela pessoa inferior a nós. Mas se você chegar e se prostrar, se humilhar e pedir perdão, aquela pessoa vai reconhecer em você que você é servo do Senhor. Porque Deus te ensinou a amar. Porque Deus te ensinou. E isso tem que gerar algo bom na nossa vida. E quando gera algo bom, nós aprendemos a viver de forma diferente. A palavra de Deus fala: deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e entrando voltando faz a tua oferta. Se, pois, aos trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta e vai peça perdão. Depois vem o contribuir. É algo que é muito, muito forte para a nossa vida. Se você não perdoa, você tem raízes de amargura, nem a tua oferta é abençoada. Você está fazendo um sacrifício de tolo. Nós temos que evitar desculpas. Nós dizemos: ninguém é perfeito, errar é humano. Nós precisamos viver de uma vida diferente. Nós precisamos pedir perdão mesmo que somos imperfeitos. Mesmo sabendo, porque muitas vezes isso a gente usa como desculpa. A ofensa talvez foi tão pequenininha, que eu não preciso só magoar a pessoa. Os grandes problemas conjugais são formados por pequenas coisas não resolvidas. A Bíblia fala das raposinhas que vêm e comem tudo aquilo que está plantado. Então nós temos que aprender a perdoar. Outra vez você pensa: mas isso aconteceu há tanto tempo. O tempo não cura memórias amargas. O tempo não cura aquilo que está enraizado. Quando a gente olha para a vida de Esaú e de Jacó também, Jacó tinha medo do encontro com seu irmão Esaú. Mais de 20 anos tinham se passado. Tanto que ele manda um monte de presentes na frente para poder dar uma quebrada do seu irmão, para ver: olha, eu vou pagar um preço financeiro para poder dar uma massageada no coração do meu irmão, porque ele tinha medo da reação do seu irmão. Então o tempo não apaga amarguras. Outra vez você possa dizer: aquela pessoa estava mais errada do que eu. Nós temos que entender que o perdão, ele está concentrado no nosso erro, não no erro do meu irmão. Quando eu olho para o erro do meu irmão, eu não vou conseguir perdoar.
Mas quando eu olho para o meu erro, aí eu consigo perdoar as pessoas. E é isso que Deus quer, que a gente aprenda a viver dessa forma. Ou talvez você pense, aquela pessoa não vai me entender. Ela vai sim. Se você for com a atitude correta, a palavra certa, não com palavra de furor, mas sim com palavras brandas, com calma, com misericórdia, com amor, com certeza aquela pessoa vai te entender. Não deixe para depois. Não deixe para depois. A demora adoece ainda mais uma relação quebrada. Por que existem tantos pais contra filhos, filhos contra pais? Talvez pode dizer, mas a pessoa já mudou, eu não sei mais o telefone, né? Então você pode escrever para a pessoa, procure, tem uma forma, tem um jeito. A pior coisa é quando a gente vai pedir perdão e a gente começa querendo se justificar. Não se justifique. Porque você também fez isso, né? Porque você também errou daquela forma. Eu estava errado, mas você também estava errado. A ideia básica que tem que ter na nossa vida para perdão é um ato de contrição e arrependimento. O coração contrito, a formoseira, o rosto. É a palavra de Deus. E essa atitude, ela realça as paixões da nossa vida. Mas quando você vai querer pedir perdão para alguém, confrontando e questionando, querendo acusar ela dos erros para que ela entenda, aí você está perdido. Vai com amor. Se eu estava errado, desculpe. Essa atitude é uma atitude de contrição, e que o pecado já não faz mais parte da tua vida. Eu sei que eu estava errado. A culpa é minha, não é sua. Mesmo que você saiba que é culpa do outro. Mas o amor, ele supera tudo isso. Foi justamente o que Cristo fez na cruz. Foi justamente o que Cristo pagou por nós. Quando Ele ofereceu a sua vida em sacrifício. A maior dificuldade do ser humano é quando a gente quer pedir perdão para alguém e a gente começa a envolver outras pessoas. Isso acaba gerando fofoca. E essa fofoca é aquilo que traz mais raízes de amargura. Então não jogue uma pessoa contra a outra, tentando puxar para o teu lado, dizer, não, eu estava certo, mas eu vou pedir perdão. Não faça isso. Seja humilde. Não exalte suas virtudes. Seja humilde, cheio de câmbio. Peça perdão. Isso ajuda você. Não exija justiça. Exerça misericórdia. É isso que Deus quer na nossa vida. Porque Ele teve misericórdia. Se Ele quisesse agir com justiça, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas Ele agiu com misericórdia. Perdão é um ato de graça. Sofra o dano que tiver que sofrer. Estevão, quando foi apedrejado, qual é a oração que ele faz para Deus? Senhor Jesus, não lhe imputes esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a nossa oração. Não ore para que Deus condene e pese a mão sobre a vida do teu inimigo. Mas clame a Deus, fala, Senhor, perdoa, porque Ele não sabe o que está fazendo. Isso vai gerar algo muito bom na tua vida. Isso vai gerar algo que você vai tirar, você vai ser uma nova criatura. Deus quer transformar a tua vida desde o momento que você deixe ser transformado. Deus quer trabalhar no nosso coração. Vou chamar o grupo de louvor para a gente cantar. Para que a gente possa participar também da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é justamente isso que nós falamos. Se alguém te fez alguma coisa, se você cometeu algo contra alguém, peça perdão.
Clame a Deus, para que Deus possa estar te restituindo. Isso é bom, isso é agradável. Então nós precisamos entender que Deus é o único na nossa caminhada. Antes de nós cantar, vamos orar. Quero orar com você. E sempre nesse momento, a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem em si mesmo, e então coma. Então, quando nós vamos participar da ceia do Senhor, nós temos que nos examinar. Porque quem come e bebe indignamente está comendo para a sua própria condenação. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É esse perdão que Deus quer trazer para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, estar consagrando todos que estão aqui, nossas limitações, nossas fraquezas, nossas angústias. Queremos pedir perdão, Pai. Se temos cometido alguma afronta, alguma falha contra alguém, perdoe-nos, Pai. Se eu gerei, Senhor, algum dano na vida daquela pessoa, eu quero restituir. O pecado, Senhor, ele nos afasta do Criador. Ele gera na gente, Senhor, algo muito mal, dores, sofrimentos, amarguras. Mas a tua misericórdia vem com um bálsamo de Gileade, onde nós somos superabundantes, somos abençoados. Transforma, Senhor, as nossas atitudes erradas. Transforma, Senhor, tudo que nós podemos ter sido falhos, transforma em bênção agora, Pai. Restitua a nossa casa, como nós queremos restituir a nossa vida, a nossa família, as pessoas que foram desonradas por nossas afrontas. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, Senhor, ressentimentos. Perdoa, Senhor, pais, filhos. Perdoa, Senhor, a falta de integridade muitas vezes. A falta de não saber amar as pessoas da forma que tu nos orienta. Trabalha, Pai, no nosso coração, nos nossos sentimentos. Que Deus Santo Espírito, Senhor, possa ser derramado na nossa vida. Que venhamos a ser pessoas cheias do Teu poder, do Teu Espírito. Porque somos pessoas justificadas. Justificadas porque éramos pecadores. E essa justificação aconteceu na cruz do Calvário, por um preço de morte. Mas que bom, Pai, que Tu hoje está vivo e tem paz e alegria para celebrar conosco. Por isso, Pai, Tu és exaltado na nossa vida.